Olha, nós vamos falar agora sobre o Dia Mundial da Fibromialgia. Estudos recentes realizados na Itália mostram que cerca de 70% dos pacientes com fibromialgia têm sofrido com o agravamento da doença durante a pandemia. As pesquisas no Brasil ainda estão em andamento, mas os especialistas já perceberam por aqui esse mesmo cenário. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Fábio Jennings. Ele é membro da Sociedade Paulista de Reumatologia e professor da Unifesp. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor, para começar a nossa conversa, explica para quem está em casa o que é a fibromialgia. Porque às vezes a pessoa que tem, essa questão reclama muito de dor e é mal interpretado, né? Sim, então a fibromialgia ela é uma síndrome de dor difusa em que a pessoa sente dor no corpo inteiro, acompanhado de outros sintomas como fadiga, alteração de sono, e é uma alteração da central que controla a dor no corpo da pessoa. Então, não é uma doença autoimune, não é uma doença inflamatória, não é uma doença deformante. Então, por conta disso, muitas vezes a pessoa ela não é acreditada pelos outros por ter essa dor, né? Porque visivelmente é uma pessoa que é normal, que não tem nenhuma alteração nas articulações, que não tem nenhuma deformidade, mas que sente essa dor. E por isso que a gente leva esse dia de conscientização para que o diagnóstico seja pensado e para que haja uma compreensão, então, do paciente quanto a essa doença. E a situação ela é tão delicada, não é, doutor? Porque tem pessoas que reclamam, inclusive, que a própria roupa, ela traz a dor no corpo, né? Parece surreal para quem não tem isso, para quem não sente. Imaginar que uma peça de roupa, um lençol, um cobertor, né, nesse momento de frio, acabam aumentando a dor dessa pessoa que é bem diferente. A tolerância dela em relação à dor é muito diferente, né? Sim, esse é um fenômeno que a gente chama de alodínia, que tecnicamente é que um estímulo que normalmente não seria doloroso é sentido como sendo doloroso, ou seja, todos os sentidos, as sensações de dor estão exacerbadas na pessoa com fibromialgia, principalmente quando ela está com a doença não diagnosticada e não controlada. E isso vai, então, atrapalhando toda a qualidade de vida, atrapalhando a vida diária, a vida profissional e até os relacionamentos interpessoais. Então, para isso que o diagnóstico é importante, para que logo seja tratado com as medidas que são mais eficazes, para devolver, então, essa capacidade funcional e a qualidade de vida do paciente. Quais as principais causas? A gente não tem uma causa única, é uma doença multifatorial. Nós temos fatores genéticos, hereditários, né? Então, tem muitas pessoas que já têm outros casos na família. Tem um fator também hormonal, e que isso pode explicar por que a síndrome é mais comum em mulheres. Também tem os estresses, né? Estresses psicológicos, ou uma infecção, ou um acidente. Também infecções podem desencadear processos, né, de dor difusa e outros processos traumáticos periféricos, por exemplo, uma cirurgia, um trauma grande, e também outros problemas osteoarticulares, como doenças como artrose, uma lombalgia, que depois pode desencadear o processo de dor crônica. E os estresses psicológicos, eles são muito importantes também como fatores desencadeantes de crise, né? Não que seja a única causa, mas é um fator desencadeante de crise em pacientes com fibromialgia. Doutora, a gente pode falar então que quem passa por situações muito estressantes, sejam questões profissionais, de saúde também, ou problemas familiares, podem ter então fibromialgia no futuro?
Não é só isso, né? A gente sabe que é um dos fatores contribuintes, né? Não são todas as pessoas que passam por acontecimentos estressantes que vão ter fibromialgia, mas se a pessoa tiver aquela predisposição genética, tiver algum contexto hereditário e alguns outros fatores, claro que pode desencadear, mas não é só isso. E o que tem que ser observado agora nesse momento de pandemia é que, por conta do isolamento social, da inatividade física e do próprio estresse psicológico que passamos frente ao medo de se contaminar outras pessoas, os pacientes que já têm fibromialgia, eles pioram, né? Eles apresentam os sintomas de uma forma mais exacerbada. Então, essa que é a importância da gente conscientizar a população quanto ao diagnóstico nesse momento de pandemia para que seja melhor observado essa piora dos sintomas. E mesmo os pacientes com fibromialgia e que têm COVID, eles têm os sintomas da COVID muito mais exacerbados. E aqueles sintomas também que ficam depois da COVID, que a gente chama de síndrome pós-COVID, eles também são mais pronunciados e mais prolongados do que as pessoas que não têm fibromialgia. Doutor, o senhor falou sobre o diagnóstico. Porém, a fibromialgia, ela não tem ali aspectos visíveis, né? Até num exame ali clínico e nem nos exames mesmo, né? Não é uma coisa que consiga se comprovar. Fala um pouquinho para a gente sobre esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil? É um diagnóstico simples, né? Desde que o profissional saiba o que está procurando, né? É um diagnóstico que, com uma história clínica e um exame físico do paciente, a gente já consegue dar o diagnóstico na maioria dos casos. Os exames complementares, eles servem somente para excluir outras causas de dor difusa, de alteração de sono e fadiga, como alterações, doenças metabólicas, como da tireoide, doenças infecciosas e outras doenças autoimunes, mas é um diagnóstico relativamente simples, desde que o profissional seja habilitado e seja um profissional que esteja familiarizado com o diagnóstico da fibromialgia. Claro que muitas vezes os pacientes setorizam a doença, né, como a gente chama, às vezes, então, eu vou procurar só alguém que entenda do meu joelho, eu vou procurar alguém que entenda da minha dor de cabeça, vou procurar um especialista que entenda do meu sono. E muitas vezes esses sintomas, eles não são costurados, né, para que seja visto como uma doença só, que é a fibromialgia. Mas é um diagnóstico que a gente não tem um exame específico, não tem exames de sangue ou de imagem específicos, e sim uma consulta feita por profissionais que estejam familiarizados com a doença que vai guiar esse diagnóstico de uma forma relativamente simples, né? A cura para a fibromialgia e qual é o tratamento? Bom, quanto ao tratamento da fibromialgia, é um tratamento que envolve medicamentos e intervenções não medicamentosas. Dos medicamentos, nós temos as medicações para dor, que são os analgésicos, que a gente pode usar, os antidepressivos e os remédios até para convulsão, porque eles também tendem a aumentar os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor responsável não só pelo humor, mas também pela dor, né? É um potente analgésico. E das intervenções não medicamentosas, o super importante é fundamental o exercício físico. Então, os exercícios físicos, tanto exercícios aeróbicos como exercícios de fortalecimento, exercícios de alongamento, eles são muito benéficos no tratamento da síndrome fibromialgia. E também não tem efeitos colaterais, né? Existem outros tratamentos, como a terapia psicológica, alguns outros tratamentos não medicamentosos, mas o fundamental é o exercício físico, né, o controle do sedentarismo, que é também um dos fatores precipitantes da síndrome da fibromialgia. Então, isso, claro que é individualizado, é um tratamento que a gente vai moldar de acordo com cada paciente,
com cada intensidade dos sintomas e com a duração dos sintomas, mas, no geral, o tratamento é baseado nessas intervenções. Doutor, e até parece um pouco controverso, né, pensar que a pessoa precisa fazer atividade física para melhorar, sendo que ela sente muita dor em todas as atividades que ela faz. Mas eu até conversei com uma pessoa que tem a fibromialgia e ela disse que foi o melhor remédio, porque ela é uma antes, né, da atividade física e outra depois da atividade. Sim, com certeza, né? Então, a gente fala que exercício físico é remédio. Então, Uhum. assim como remédio, você tem que ir ajustando a dose, você tem que aumentar a dose de acordo com o que o tempo vai passando e com a progressão do tratamento. A gente não pode já prescrever uma aula muito intensa, um exercício muito intenso para um paciente que está começando, porque ele vai ter piora da dor. Então, o segredo é você começar aos poucos, começar com intensidades mais leves de exercício e tentar manter aquela frequência dos exercícios. Sempre, claro, que aliado a um tratamento medicamentoso adequado. E também o paciente deve colocar em mente que não é uma doença que impede ele de fazer algum exercício. Diferente, por exemplo, quando você tem uma fratura que você precisa, de fato, ficar no repouso daquele membro, daquela articulação. No caso da fibromialgia, não. E com o tempo, o paciente vai sentindo o benefício do exercício físico, como você já comentou. E isso é muito gratificante, não só para o paciente, mas para o médico, que vê o paciente melhorando com uma intervenção que não tem efeito colateral, porque a gente sabe que esses medicamentos, muitas vezes, eles são benéficos, mas podem trazer efeitos colaterais, e que é tentativa, né? A gente vai tentando o remédio que mais se adeque, mas a intervenção que é mais eficaz e mais segura continua sendo o exercício físico direcionado para aquele paciente. Doutor, dia 12 de maio, né, foi o Dia Mundial da Fibromialgia. Então, a gente entende também que o mês de maio todo é um mês para se falar sobre o assunto. A importância desse dia, né, o Dia Mundial, a instituição desse dia, é realmente essa? Trazer o assunto à tona, trazer o assunto à mídia, para que as pessoas entendam que não é frescura, não é uma dor de frescura? Não, com certeza. Essa conscientização tem vários objetivos. Conscientizar sobre a importância do diagnóstico, sobre a importância de você iniciar o tratamento mais cedo, sobre a importância dos profissionais que cuidam, né, dessa síndrome, como a reumatologia é uma das principais especialidades que cuida da síndrome da fibromialgia, e também para tirar esse estigma, né, Priscila, que os pacientes têm de que é frescura, de que aquela dor não é verdadeira. Então, nessa pandemia, a gente falou muito que uma expressão de que a gente não deve minimizar a dor do próximo, ela é muito verdade para o paciente com fibromialgia, porque a dor é de quem tem, né? Então, a gente precisa compreender os sintomas, né, do paciente e tem também que respeitar os limites dos pacientes que ainda não têm diagnóstico, que ainda estão iniciando o tratamento, que ainda não estão completamente controlados. E é importante o suporte das pessoas que estão em torno dos pacientes com fibromialgia, para que haja, então, esse conjunto, né, de pessoas trabalhando no sentido de compreender e de ajudar também no tratamento da síndrome fibromialgia. Uhum. E, doutor, assim, o senhor falou da questão da pandemia, né? O impacto foi para todos, né? Cada um sofreu impacto de alguma maneira. As pessoas que têm a fibromialgia, de que maneira sofreram impacto, já que um dos remédios é a atividade física? As academias fechadas, os clubes fechados. Como foi fazer atividade física? Como foi trabalhar isso nesse momento de pandemia, né? Foi de fato bem difícil, né? Mas após algumas semanas ou meses, nós da Sociedade Paulista de Reumatologia
começamos a trabalhar através da internet mesmo, das redes sociais, postando então vídeos explicativos de exercícios simples para serem realizados em casa, forma da pessoa se manter mais ativa dentro de casa, para enfrentar justamente esses sintomas, né, e a piora da doença, não só da fibromialgia, mas também de todas as outras doenças crônicas, né? Então, seja elas articulares, metabólicas. Então, nós começamos a usar essas ferramentas. Nós sabemos que não é o suficiente, muitas vezes, essas atividades feitas em casa, mas é melhor do que você ficar deitado no sofá o dia inteiro, sentado na frente de um computador. Então, a gente usa as redes sociais e essa intervenção que é a internet para orientar exercícios e orientar a forma da pessoa se manter o mais ativa possível dentro de casa. Mas a gente sabe que não é fácil, não foi fácil para ninguém, e especialmente para os pacientes que têm alguma doença crônica e que causem dor, né, dor crônica, que também é um fator desencadeante de outros sistemas, como o distúrbios de humor e também de sono, que a gente sabe que são outros elementos que foram muito atingidos nos pacientes em geral, e especialmente daqueles com dor crônica, porque é um triângulo que existe entre sono, humor e dor. Então, se descontrola um desses componentes, você vai ter um descontrole geral desse andamento, do funcionamento do corpo. Bom, eu quero agradecer então a participação de Fábio Jennings, que é membro da Sociedade Paulista de Reumatologia e também professor da Unifesp. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos e que a população, né, possa avançar nessa discussão. Muito obrigada. Nós que agradecemos o convite. Um bom dia, Priscila. Bom dia, muito obrigada.